Olá, você que nos acompanha aqui no canal Dominus Jesus, paz e bem, salve Maria Imaculada. Hoje, dando sequência ao nosso exame de consciência, falaremos sobre o quinto mandamento da lei de Deus, não matar. Mas vamos iniciar aqui utilizando um artigo do site Biblioteca Católica. Foi publicado no dia 5 de setembro de 2023. Não matarás. O quinto mandamento. Entenda o quinto mandamento. Não matarás. Quais atitudes atentam contra este preceito e o que a Igreja ensina sobre ele? A vida humana é sagrada. Lutar pela sua preservação é fundamental. E só Deus é Senhor da vida, desde o seu começo até ao seu termo. Dessa forma, ninguém, de forma alguma, pode atentar contra ela. Além disso, o mandamento não matarás transcende o âmbito físico, abrangendo todas as manifestações de ódio e ira que possam comprometer o dom da vida. Nesse contexto, vamos abordar o quinto mandamento a partir das Escrituras, da tradição da Igreja e da catequese de Santo Tomás de Aquino. Assim, compreenderemos o sentido mais profundo deste preceito e como incorporá-lo em nossas vidas de forma prática e autêntica. Os 10 mandamentos. Os mandamentos não são meras regras de um Deus que quer brincar de teatro conosco. São, em vez disso, orientações que nos dirigem pelo caminho da verdade a cada dia. Com efeito, no momento da criação, Deus inscreveu os princípios do Decálogo no coração humano, para que a humanidade soubesse como agir e o que evitar. Eu gosto sempre também de usar uma comparação. Os mandamentos da lei de Deus são como se fossem um aviso de Deus para nós, a gente caminhando, a gente andando aqui nessa terra, e aí, diante de nós, à frente do nosso caminho, tem um grande buraco ou um grande abismo. E aí Deus ele fala, olha, não vai por aí, muda para cá. Vira para ali, desvia, porque ali, se você seguir reto nesse caminho que você está, você vai pisar nesse buraco, você vai cair nesse abismo. Então, os mandamentos da lei de Deus são um aviso, eles são um carinho de Deus para conosco, para que a gente não caia nesse buraco, nesse abismo. Contudo, o pecado nublou a clareza da razão humana e desviou a vontade do bem. Assim, apesar de os 10 mandamentos poderem ser compreendidos pela razão, Deus também os revelou através das tábuas da lei, a fim de que a humanidade, após o pecado, pudesse alcançar um entendimento completo e correto das exigências da lei natural. Sendo assim, conhecemos os preceitos do Decálogo pela Igreja e pela voz da consciência moral. Não matarás. Nas Escrituras. No Monte Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés como um conjunto de leis e diretrizes para governar a vida do povo escolhido, após libertá-lo do Egito. Assim, o quinto mandamento, não matarás, destaca a importância da sacralidade da vida humana. No contexto do Deuteronômio, Moisés reitera os mandamentos dados anteriormente ao povo e os aplica às circunstâncias do povo que se prepara para entrar na nova terra. Assim, aqui, o não matarás reforça a importância da preservação da vida e dos princípios deste mandamento.
No Novo Testamento, encontramos a manifestação plena deste mandamento nos ensinamentos de Cristo. No Sermão da Montanha, Jesus não apenas reafirma o mandamento de não matar, como também explora as implicações do ódio e do ressentimento, que podem ser prejudiciais, assim como o ato físico de matar. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, imbecil, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da geena. Jesus expande o significado do mandamento ao mostrar que a raiz do homicídio muitas vezes começa com sentimentos de ódio e raiva. Sendo assim, ele enfatiza que o mandamento não se limita apenas à ação física, mas também abrange o coração e as atitudes internas. O quinto mandamento, portanto, transcende a mera proibição do homicídio, englobando a promoção da paz, da harmonia e do respeito mútuo nas relações humanas. O que a Igreja ensina sobre não matarás? O respeito pela vida humana. A doutrina da Igreja Católica em relação ao mandamento não matarás é fundamentada em diversos trechos da Sagrada Escritura e desenvolvida ao longo dos séculos. O respeito pela vida humana é um princípio central da moral católica, abrangendo questões como homicídio, legítima defesa, pena de morte, aborto, eutanásia e suicídio. Desde os primórdios da história humana, a Escritura revela as consequências do pecado original, como a cólera e a inveja, que levaram ao fratricídio de Abel por seu irmão Caim. Deus denunciou a gravidade desse ato, marcando a importância da preservação da vida, bem como a proibição da violência assassina. Jesus, no Sermão da Montanha, reafirma esse ensinamento, exigindo que seus discípulos não apenas evitem matar, mas também abandonem a ira e o ódio, a ponto de oferecer a outra face e amar os inimigos. Pena de morte e legítima defesa. Cada vez mais se tem a consciência de que a dignidade da pessoa não se perde, mesmo após a prática de crimes graves. Por isso, a pena de morte tornou-se inadmissível. Além disso, sistemas de detenção mais eficazes foram desenvolvidos, a fim de garantir a defesa dos cidadãos e dar ao réu a possibilidade de se redimir. No que diz respeito à legítima defesa, vale ressaltar, antes de tudo, que a defesa das pessoas e da sociedade não é uma exceção à proibição de matar o inocente. A defesa pode resultar na conservação da própria vida ou na morte do agressor. No entanto, ela deve ser moderada, evitando uma violência maior do que a necessária. Aborto, eutanásia e suicídio. O aborto também atenta contra o quinto mandamento. É um pecado grave, pois viola o direito à vida do ser humano desde o momento da concepção. A Igreja condena qualquer forma de aborto provocado e reafirma a inviolabilidade da vida humana. Ademais, a eutanásia direta ou indireta é moralmente inaceitável, pois põe fim à vida de pessoas doentes ou moribundas. A cessação de tratamentos médicos onerosos ou desproporcionais aos resultados esperados pode ser legítima, mas não se deve interromper cuidados médicos habituais.
Quanto ao suicídio, a Igreja reconhece que o ato é contrário à inclinação natural do ser humano para preservar a vida. Não somos donos, somos administradores da vida que Deus nos deu. Portanto, não podemos dispor dela. No entanto, a Igreja também considera que perturbações psíquicas graves podem diminuir a responsabilidade do suicida. Por isso, não se deve desesperar da salvação dos que cometem suicídio, mas rezar por todos os que atentaram contra a própria vida. Só fazendo um parêntese aqui. Eu lembro uma vez que eu vi numa pregação, foi um pregador da Canção Nova até, há muitos anos, que ele disse que o pai dele tinha se suicidado, mas ele tinha muita esperança de que, pela misericórdia de Deus, quem garante, né, que naquele trajeto que o pai dele se jogou de uma ponte, o pai dele se matou assim, quem garante que naquele trajeto do pai dele pulando lá do alto da ponte até chegar ao chão, o pai dele não se arrependeu do que fez? Se ele estava consciente do que fazia, quem garante que nesse trajeto ele não se arrependeu? Então só Deus para saber se a pessoa teve realmente consciência daquilo que fez e se a pessoa não se arrependeu no último momento da vida. Só Deus sabe. Em resumo, a doutrina da Igreja Católica sobre o mandamento "não matarás" enfatiza o valor da vida humana, a dignidade da pessoa e a importância de respeitar a vida desde a concepção até a morte natural, promovendo uma cultura de respeito, compaixão e proteção para todos os seres humanos. O respeito pela dignidade das pessoas. O ensinamento da Igreja reflete sobre a importância do respeito pela dignidade das pessoas em várias dimensões da vida humana, desde o escândalo que envolve influenciar negativamente a outros a fazer o mal, até a importância de cuidar da saúde física e mental, bem como a ética na investigação científica e na experimentação com seres humanos. O respeito pela alma e pela saúde do próximo. A vida e a saúde física são bens valiosos confiados por Deus. Por isso devemos cuidar desses dons. Esse cuidado envolve não apenas a nossa própria saúde, mas também as necessidades dos outros e o bem comum. Além disso, a moralidade rejeita a idolatria do corpo e enfatiza a virtude da temperança para evitar excessos e abusos na comida, na bebida, nos medicamentos, etc. O tráfico de drogas também constitui uma prática escandalosa, pois incita a algo contrário à lei moral. A pesquisa científica e o respeito pelos mortos. A Igreja reconhece a importância das pesquisas científicas para a cura e o progresso da saúde pública, mas ressalta que essas pesquisas não podem legitimar ações contrárias à dignidade humana e à lei moral. Experimentos que envolvem seres humanos devem ser conduzidos com respeito à integridade física, psicológica e moral dos sujeitos. O consentimento informado é fundamental e qualquer experimentação que coloque em risco desproporcional à vida ou à integridade dos sujeitos é imoral. O transplante de órgãos é aceitável quando os riscos são proporcionais aos benefícios e quando há consentimento. A Igreja condena práticas cruéis que atentam contra a dignidade das pessoas, como raptos, sequestros de reféns e terrorismo. A tortura física ou moral é contrária à dignidade humana e a mutilação voluntária de pessoas inocentes é inaceitável. A Igreja reconhece que os moribundos merecem atenção e cuidados e também destaca a importância do respeito pelos mortos.
Os corpos dos defuntos devem ser tratados com dignidade e caridade. Portanto, a autópsia pode ser realizada por razões legais ou científicas, e a doação de órgãos é permitida desde que haja consentimento. A salvaguarda da paz. A paz é mais do que a ausência de guerra. É o resultado do respeito pela dignidade humana, da comunicação livre entre as pessoas e nações, bem como da prática da fraternidade. A paz demanda da preservação dos bens das pessoas, o respeito mútuo, a justiça e a caridade. Aliás, ela é um efeito da caridade. A paz terrena reflete a paz de Cristo, que reconciliou a humanidade com Deus. Através do sacrifício de sua cruz, Cristo desfez a inimizade, tornando a Igreja um sinal de unidade e paz. Além disso, chamou seus seguidores a serem promotores da paz. A Igreja encoraja a evitar a guerra e exorta os cidadãos e governantes a trabalhar pela paz. No entanto, quando a defesa nacional está ameaçada e não há uma autoridade internacional competente, a legítima defesa pode ser justificada. A decisão de entrar em conflito armado deve ser ponderada com rigor, seguindo critérios estritos de legitimidade moral. A guerra só é justificável quando o prejuízo causado pelo agressor é grave e duradouro. Todos os outros meios de negociação falharam, há chances sérias de sucesso e os males causados pela guerra não superam o mal a ser eliminado. Quanto ao armamento, a Igreja aponta que as autoridades têm o direito e o dever de regulamentar a fabricação e o comércio de armas em prol do bem comum. Além disso, ela exorta a busca de soluções para as injustiças e desigualdades que frequentemente levam a conflitos, a fim de promover a paz e evitar a guerra. Observar o quinto mandamento, portanto, não se limita a não matar, mas se estende à promoção da paz em todas as relações humanas. Santo Tomás de Aquino sobre o mandamento não matarás. Santo Tomás de Aquino, ao comentar o mandamento não matarás, afirma que a ira é o princípio do homicídio, ideia que ecoa os ensinamentos de Cristo no Sermão da Montanha. Em sua catequese, Santo Tomás explora o tema da ira, enfatizando a importância de evitar que ela seja pecaminosa. Ele reconhece que a ira, quando direcionada pela razão e controlada com moderação, pode ser considerada virtuosa. No entanto, quando ela leva a ações impulsivas ou a sentimentos prolongados de raiva e ódio, torna-se pecaminosa. Ele também fornece conselhos sobre como lidar com a ira, incluindo a importância de não ceder facilmente à provocação, não prolongá-la desnecessariamente e evitar que ela se manifeste por meio de palavras ou ações prejudiciais. Ao longo da catequese, Santo Tomás destaca a importância da justiça e da misericórdia, bem como a necessidade de não apenas evitar o ato de matar, mas também afastar qualquer forma de ódio, raiva e comportamentos que possam desencadear a destruição da vida humana ou a diminuição da sua dignidade. Ele também expõe e refuta 3 interpretações equivocadas desse preceito. Além disso, enfatiza que a lei divina não só nos orienta a praticar o bem, mas também a evitar o mal, e de todos os males, o pior que se pode fazer ao próximo é matá-lo. As catequeses de São Tomás de Aquino, lendo um trecho dela aqui. A lei divina, que nos conduz ao amor de Deus e do próximo,
nos manda não só fazer o bem, mas também evitar o mal. De todos os males, o pior que se pode fazer ao próximo é matá-lo, é o pior. Isso é proibido pelo mandamento: não matarás. Há 3 interpretações erradas desse preceito. Alguns dizem que não é lícito matar os animais irracionais, mas isso é falso, pois não é pecado o homem se servir daquilo que está sujeito ao seu poder. É da ordem natural que as plantas sirvam de alimento aos animais, e que alguns animais sirvam de alimento para outros, e que todos sirvam de alimento para o homem. Olha que interessante, né? Que todos sirvam de alimento para o homem. Tudo o que se move e vive será vosso alimento. Está lá no Gênesis capítulo 9, versículo 3. O filósofo também diz, na política, que a caça é como uma guerra justa. De tudo o que se vende na praça, comei sem perguntar nada por escrúpulo de consciência. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 25. Portanto, o sentido do mandamento é: não matarás os homens. Não matarás. Há vários modos de se matar um homem. Pode-se fazê-lo primeiramente com as próprias mãos. As vossas mãos estão cheias de sangue. Isaías 1:15. E isso é contrário não só à caridade, mas nos manda amar o próximo como a nós mesmos. A vida eterna não tem morada em nenhum homicida. A vida eterna não tem morada em nenhum homicida. Primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 15. Mas também há natureza, pois, segundo a Escritura, todo animal ama o seu semelhante. Eclesiástico 13:19. Por isso diz a lei: o que ferir um homem querendo matá-lo, seja punido de morte. Êxodo 21:12. O homem que assim faz é pior que o lobo, o qual, como se lê no De Animalibus, não come carne de outro lobo. Pode-se matar, em segundo lugar, por meio de palavras, persuadindo alguém a se indispor contra outro, instigando a contenda, acusando e detraindo o próximo. Os filhos dos homens têm dentes que são armas e setas, e a sua língua é espada aguda. Salmo 56, versículo 5. Em terceiro, ao cooperar. Meu filho, não vás com eles, guarda-te de andares pelas suas veredas. Guarda-te de andares pelas suas veredas, porque os seus pés correm para o mal e apressam-se a derramar sangue. Provérbios 1:15-16. Quarto, pelo consentimento. Os que fazem tais coisas são dignos de morte, e não somente quem as faz, mas também quem aprova aqueles que as fazem. Romanos 1:32. Quando podes impedir o crime e não fazes, consentes. Quando podes impedir o crime e não o fazes, consentes. Procura salvar os que são condenados à morte. Provérbios 24:11. E também matas quando tens condição de socorrer o próximo, mas não o fazes por negligência ou avareza. Santo Ambrósio: alimenta o que está morrendo de fome, se não o alimentaste, tu o mataste. Olha só. Também matas quando tens condições de socorrer o próximo, mas não o fazes por negligência ou avareza. Isso é, você poderia ter ajudado e não ajudou, porque foi avarento ou foi negligente. Santo Ambrósio diz assim: alimenta o que está morrendo de fome, se não o alimentaste, tu o mataste. Alguns matam só o corpo, sobre o qual já falamos. Já outros matam a alma, tirando a vida da graça, ou seja, conduzindo ao pecado mortal. Ele, o diabo, foi homicida desde o princípio. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44.
na medida em que induziu ao pecado. Então ele, o diabo, foi homicida desde o princípio, na medida em que induziu ao pecado. Não matarás. Cristo ensina no Evangelho, Mateus capítulo 5, que nossa justiça deve ser maior que a justiça da lei. Portanto, ensina os cristãos a observarem a lei de um modo mais perfeito do que faziam os judeus. A razão disso é que, quanto maior for a recompensa, maior será o esforço. Aquele que semeia pouco também cegará pouco. A lei prometia bens temporais e terrestres. Se quiserdes me ouvirdes, comereis os bens da terra. Isaías 1:19. A nossa lei promete, no entanto, bens celestes e eternos. Portanto, a justiça, que é a observância dos mandamentos, deve ser maior, pois esperamos maior recompensa. Cristo mencionou esse preceito, entre outros: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. Êxodo 20:13. E quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão será submetido ao juízo do tribunal. Mateus 5:21-22. Isto é, há a pena descrita na lei. Se alguém matar o seu próximo de caso pensado e há traição, tu o arrancarás mesmo do meu altar para que morra. Êxodo 21:14. Devemos evitar a ira de 5 modos. Primeiro, não se deixando provocar facilmente. Todo homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar e tardo para se irar. Tiago 1:19. A razão disso é que a ira é pecado e Deus a pune. Mas será que todo tipo de ira é contrária à virtude? Quanto a isso, há 2 opiniões. Os estoicos diziam que o sábio não pode ter nenhuma paixão. E não só isso, mas, para eles, a verdadeira virtude consiste na completa quietude da mente. Já os peripatéticos diziam que o sábio pode irar-se, desde que moderadamente. Esta opinião é mais próxima da verdade. Aqui São Tomás de Aquino vai discorrendo a respeito da ira. A pessoa se decide a tirar a vida do outro porque a raiz foi a ira. Agora, em cima do texto do Pocket Terço, a gente vai meditar, discorrendo trecho a trecho do que a gente pode ter feito, do que a gente pode ter cometido de pecado com relação a esse mandamento: não matar. Desejei o mal a alguém? Desejei a doença ou a desgraça a alguém? Desejei o inferno a alguém? Agredi injustamente a alguma pessoa? Ofendi alguém, xingando, amaldiçoando, zombando? Escandalizei outras pessoas com tais ofensas? Alimentei pensamentos de vingança? Não é pecado desejar que um criminoso receba a sua justa pena, desde que não tenhamos ódio por ele. Matei ou mandei matar uma pessoa? Matar ou procurei matar alguém? Fiz ou tentei fazer aborto? Aconselhei ou ajudei alguém a fazer aborto? Defendi que as pessoas têm o direito de fazer aborto? Apoiei conscientemente políticos que promovem o aborto, eutanásia? Usei métodos abortivos? Pratiquei a eutanásia, apressando a morte de uma pessoa idosa ou doente? Aconselhei alguém a praticar a eutanásia? Defendi que as pessoas têm direito à eutanásia? Eu lembro agora
recente de uma reportagem que saiu, se não me engano foi na Gazeta do Povo que eu li, falando sobre um padre lá no Canadá que estava internado em estado grave, mas consciente. E aí o governo, né, tem as pessoas do governo que vão aos hospitais e oferecem a interrupção da vida assistida às pessoas que estão em estado terminal. Infelizmente acontece isso lá. E aí eles ofereceram ao padre que estava doente a eutanásia. E o padre, óbvio, disse que não aceitava, que explicou o porquê. Mas olha que situação complicada, né, gente? Complicada. Muitas vezes o Estado, né, oferece isso por quê? Porque vai evitar um gasto. É isso que eles pensam. Vão evitar um gasto. A pessoa está lá no hospital, está internada e está sendo um gasto para o governo. Então, acontece em alguns lugares eles oferecerem isso, né, para a pessoa que está doente. Tristeza, né, gente? Fiz fertilização in vitro, obriguei ou aconselhei o uso desse método, afirmei ou defendi que uma pessoa pode usar métodos artificiais de concepção. A igreja não aprova isso, porque durante esse processo acontecem de se perderem óvulos fecundados. E isso é aborto, é considerado aborto, porque já é uma vida. A partir do momento que houve a concepção, já é uma vida. Então, a igreja ela apenas aceita como espaçamento entre filhos o método natural, que é o chamado método Billings. Nada artificial, nem por remédio, né, por nada. E a fertilização in vitro não é um caso não é um caso de contracepção, né? É um caso de que está se ajudando a fertilizar para uma pessoa que tem essa dificuldade, mas tem esse porém, que durante esse processo acontecem de se perderem óvulos fecundados, e isso é aborto. Tentei diretamente o suicídio, induzi, instiguei ou auxiliei alguém a praticar o suicídio. Então, tentar diretamente o suicídio, induzir alguém, instigar ou auxiliar alguém a praticar suicídio também é pecado. E se a pessoa se matou? Né? Não sei se eu já cheguei a comentar aqui nesse vídeo ou não lembro agora. Mas tem um caso de um pregador da Canção Nova que uma vez contou que o pai dele se suicidou. Mas ele crê muito na misericórdia de Deus, porque quem garante que o pai dele, quando se jogou daquela ponte, naquele trajeto da ponte até o chão, o pai dele não se arrependeu do que fez? Então só Deus para saber se a pessoa tinha consciência plena do que fez e se a pessoa não se arrependeu naquele último momento de vida, né? Usei por mero prazer bebidas alcoólicas até perder completamente o uso da razão. Usei drogas ilícitas, dirigi embriagado ou afetado por drogas, expondo ao risco a vida de terceiros e minha própria vida. Então, dirigir embriagado ou afetado por drogas, expondo ao risco a vida de terceiros e minha própria vida, é pecado. Eu lembro que uma vez eu fui almoçar na casa da minha mãe e meu pai, e eu levei a minha filha mais velha. Ela era criancinha, pequenininha. E aí a gente almoçou, e aí eu tomei refrigerante no almoço, porque eu não tenho costume de beber mesmo, não gosto. Nunca gostei, nunca achei graça. Então, eu almocei e tomei refrigerante.
Aí na volta para casa, eu dirigindo, a minha filha no banco de trás, na cadeirinha, ela falou assim: pai, eu vi na TV que dizendo assim: se beber, não dirija. Você bebeu e está dirigindo. Aí eu expliquei para ela: não, eu bebi refrigerante, o que não pode é beber bebida alcoólica, que deixa a gente tonto, entendeu? Expliquei para ela. Cooperei com o pecado grave de outras pessoas. Isso é, você ajudou, se a gente ajudou a outra pessoa a pecar gravemente, cooperar diretamente com o pecado mortal de alguém é também um pecado. Sendo assim, pecam gravemente por cooperação. Falei algo como: a terra está cheia demais, precisa mesmo morrer gente. Tem muita gente que solta essas pérolas quando acontece algum tipo de pandemia, epidemia, ou guerra. Tem gente que solta essas pérolas ainda, infelizmente. Ah, não, tá, tem muita gente mesmo e é bom acontecer isso. Não, de forma nenhuma, a gente não deve pensar assim. Deixei de ensinar o valor da vida aos meus filhos e de motivá-los à caridade para com os demais? Prejudiquei a minha saúde por excesso de comida e bebida, sobretudo bebidas alcoólicas? Cuidar da própria saúde é importante. Quando a gente trata o nosso próprio corpo de qualquer jeito, a gente está pecando, porque a gente não está dando valor ao que Deus nos deu, que é o dom da vida. Amo mais os animais que pessoas. Tem tanta gente aí também que diz aí: ah, eu tenho medo de gente, não de bicho. Eu já ouvi essa frase várias vezes. A gente não deve pensar assim. Nós católicos, nós não devemos pensar assim. Nós devemos amar mais as pessoas do que os animais. E isso não quer dizer que a gente deve tratar os animais e o restante da criação de Deus de qualquer forma. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo aqui, de toda a criação de Deus, a nata, o mais importante, é o homem e a mulher. Porque tem alma imortal. Os outros animais, eles não têm alma imortal como nós temos. Nós cremos na vida eterna, que é para nós. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, de toda a criação, nós somos o mais importante, o mais valioso para Deus. O próprio Jesus disse isso no Evangelho: vós valeis mais do que muitos pardais. Defendo a vida e o bem-estar de animais, mas não defendo a vida humana ou não ajudo o bem-estar das pessoas. E também está incluso o mesmo assunto, né? Ferir alguém com palavras, pensamentos, atitudes, tapas e armas. Só voltando um pouquinho no assunto anterior, né, dos animais. Muita gente também romantiza e usa de forma errada a imagem de São Francisco de Assis, que chamam ele de defensor dos animais, padroeiro dos animais, enfim. Mas São Francisco de Assis, o pai seráfico São Francisco, quando ele louvava a Deus contemplando a criação, ele louvava a Deus contemplando a sua criação. Não louvava a criação, ele louvava a Deus contemplando a beleza da criação. Essa é a verdadeira, é a forma correta de se olhar para a vida de São Francisco de Assis. Um grande apaixonado por Deus, que louvava a Deus contemplando a beleza da criação de Deus. Ferir alguém com palavras, pensamentos, atitudes, tapas e armas. Sinto raiva de alguém e não perdoo o mal que ele me fez.
olha só, sinto raiva de alguém e não perdoo o mal que ele me fez, não dá o perdão, é também matar a pessoa no nosso coração. A gente peca tanto contra Deus, a gente ofende tanto a Deus todos os dias, e a gente não tem assim, o reconhecimento dessa misericórdia de Deus para conosco, quando a gente não dá o perdão ao irmão. Sou maldoso, neguei o meu perdão a alguém. Sou invejoso, isso é, eu não me contento com o que eu tenho e fico com raiva das coisas que o outro conquistou. Ou fico até com raiva dos dons que o outro tem e que são diferentes dos meus. Cada um de nós tem dons diversos, mas às vezes a gente corre o risco de ficar com inveja do dom do outro, não só de coisas materiais, não. Ciumento, vivo desejando o mal para os outros. Conheço alguém que está em pecado mortal ou perto de cometê-lo e não corrigir. Até está fazendo uma observação aqui no texto. Só temos a obrigação grave de corrigir alguém quando se reúnem estas 3 condições. Primeiro, que a pessoa tenha cometido um pecado mortal ou esteja próxima de cometê-lo. Segundo, que consideremos haver esperança de que a pessoa mude mediante a nossa correção. Terceiro, que possamos fazer a correção sem um grande incômodo. E o último aqui, prescrevi, vendi, facilitei, aconselhei o uso ou forneci coisas que só servem para o mal, como os diversos tipos de anticoncepcionais, pílula do dia seguinte, camisinha, vasectomia, ligadura de trompas, fertilização in vitro, fecundação artificial, livros, revistas e vídeos pornográficos, livros, revistas e vídeos heréticos, drogas ilícitas, etc. Isto é, se a pessoa vendeu, prescreveu, receitou, facilitou, enfim, ela forneceu, ela espalhou esse tipo de material, ou ela fomentou o uso dessas coisas, ela está pecando gravemente também. Então, esse foi o nosso exame de consciência com relação ao 5º mandamento da lei de Deus. Agradeço a todos que participaram, assistiram esse vídeo. Peço que deixem o seu like, compartilhem e se inscrevam no canal se ainda não estão inscritos. Acompanhem os nossos conteúdos, rezem por nós e até o próximo vídeo, se Deus quiser, onde nós vamos meditar, fazer o nosso exame de consciência em cima do 6º mandamento da lei de Deus. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amém. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face, se compadeça de nós. O Senhor volva para nós seu olhar, nos dê a paz. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.